Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Até aqui. Feche os seus olhos. Peça para o Espírito Santo continuar ministrando o teu coração. Ai, Espírito Santo, eu te amo com todo o meu ser, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Eu amo a tua presença, eu amo a direção do Senhor, eu amo a tua palavra, eu amo os teus feitos, eu amo depender do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu clamo por cada uma das nossas vidas aqui neste lugar, nesta igreja, que o Senhor venha ministrar o nosso coração, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Desde já, Pai, tira toda seta mentirosa, toda sonolência, todo valente, toda incredulidade e lança no abismo na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer palavra de vida sobre nós, de cura, de transformação, de ânimo, de correção, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui nesta igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu levo cativo em submissão a Ti a minha vida, a minha alma, o meu intelecto, Senhor, o meu conhecimento humano, para que o Senhor tenha liberdade, que só o teu Espírito Santo tenha liberdade, ministrando cada coração aqui nesta noite. E desde já, Senhor, eu já te entrego toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda o Senhor. Vou falar uma coisa para você. É tão bom falar com o Senhor. É tão bom ouvir a voz de Deus. Não dá vontade de parar. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo, começa falando que sabemos que todas as coisas cooperam, agem em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus. Mas vamos parar por aí? Amam a Deus. O que é amar a Deus? O que é amor? Abre lá em 1 João capítulo 4. Vamos falar primeiro um pouquinho do que é amor? Vamos entender melhor isso. 1 João capítulo 4. Versículo 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não é uma placa de uma igreja. Deus é amor. Ele é amor. Então, amor não é um sentimento. Amor é uma pessoa. Amém? Amar é um mandamento. Eu não amo se eu quiser. Nós devemos amar uns aos outros. É um mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Então, é algo que faz parte da vida do cristão. Eu não amo porque eu quero amar. Eu amo porque Deus me deu uma direção. Eu vou amar. Ai, pastor, é uma obrigação, então? Não. É uma direção. Qual a diferença de ser uma obrigação e uma direção? Ela está no peso. Se você tem o prazer de agradar a Deus, você tem o prazer de fazer as coisas para agradar a Deus, você tem o prazer de levantar de manhã e seguir o seu dia, conduzindo o seu dia, ou deixando o Espírito Santo conduzir o seu dia, de maneira que vai glorificar o nome do Senhor Jesus, é um prazer, é uma entrega. Eu estou fazendo porque eu amo. Eu não entrego, eu não vejo, eu estava até falando para a Sara outro dia, eu não vejo eu dando algo para a Sara e ela me perguntando, por que você está me dando isso? Nenhum dos meus filhos perguntam isso. Eles apenas recebem. Porque eles enxergam o prazer que eu tenho
de entregar as coisas para Ele, de dar as coisas para Ele. E Deus também é assim, Ele tem o prazer em te abençoar. O desejo dele é te abençoar. Ele é abençoador daqueles que o buscam. Ele tem prazer nessa entrega. Ele tem o prazer. E aí é que faz a diferença. Não, mas eu não posso fazer isso porque Deus não se agrada e eu tenho medo. Não, eu não tenho medo. Eu não quero fazer isso porque o meu relacionamento com Deus, ele é mais importante do que isto que é passageiro. O meu relacionamento com Deus, ele é mais importante do que a ira que eu estou sentindo no momento. Então eu não vou ter uma atitude novamente, na sequência, que vai ferir o meu Deus, porque eu não quero ferir o meu Deus, que nada tem a ver com isso que está acontecendo no momento. Eu vou dar a resposta de maneira que agrada ao Senhor. Então, quando eu amo o outro, tem que amar, né? Você já não está amando. Porque Jesus não foi para a cruz, tem que ir, né, para a cruz. Aquele povinho. Foi assim que ele fez? Não, ele foi para uma entrega genuína. Ele foi num coração contrito. A carne dele foi mortificada lá no Getsemane. Quando ele foi cumprir o propósito ali do julgamento, da via crúcia, da cruz. Quando ele chegou naquele momento, ele já estava crucificado há muito tempo. O querer dele já não existia. A entrega dele era por inteira e genuína por amor a nós. Então, a palavra do Senhor, ela nos mostra que nós devemos amar. Assim como nós devemos perdoar. Porque eu amo, eu perdoo. Não tem como você amar e ficar de marra e ficar de bico. Você já pensou, o dia que você fecha o pau com o teu marido, Jesus Cristo volta exatamente naquele dia que você está dormindo no sofá? Não, pastora, mas a salvação é pela graça, não é pela obra. Mas a tua obra não foi de quem é salvo. Se a salvação é pela graça e você recebeu essa graça genuína do Senhor Jesus, você vai andar na graça, você vai viver na graça e você vai cumprir todas as direções que o Senhor te deu na graça. Você não vai andar na carne. Então você vai ter fruto do Espírito e não obra da carne na tua vida. Você anda como quem quer agradar a Deus todos os dias, amém? Aquele que não ama, não conhece a Deus. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nós vivemos por meio de quê? De Cristo. O meu justo viverá pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo. Então eu não vivo mais por aquilo que eu acho, penso ou sinto. Eu vivo por meio de Cristo e por meio daquilo que é a palavra dele sobre a minha vida. E existe uma direção, uma diferença de quem anda por religião e de quem anda por Cristo. Quem anda por religião é pesado. Quem anda por religião não tem prazer. Quem anda por religião anda por meio de comparação, olhando para o lado e falando, por que ele isso e eu não? Por que aquele isso e eu não? Por que o outro vive isso e eu não? Agora quem anda por amor simplesmente anda, obedece e flui no Senhor em nome de Jesus. E é assim que a gente tem que fluir, é assim que a gente tem que andar. Debaixo daquilo que o Senhor nos deu quanto direção, amém? Versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Esse versículo para mim é um tapa na minha cara. Porque eu não amo meu irmão pelo que ele fez. Eu não amo meu irmão porque me tratou bem. E não deixo de amá-lo porque me tratou mal. Porque eu ainda sendo uma ofensa para o Senhor, ele me amou. Eu ainda sendo abominação aos olhos do Senhor, ele assim me amou.
E ele se entregou por amor a mim. Então, porque eu vou julgar o meu irmão, vou pôr um peso, eu só vou amar quando ele fizer isso. Eu só vou amar se ele estiver fazendo certo. Isso não é amor. Amor não é sentimento. Amor é atitude. Amor é renúncia. Eu renuncio a minha carne. Eu renuncio ao meu desejo, a minha vontade, o meu ego. Por amor à vida de alguém. Eu estou cansado, eu estou... Vamos dar um exemplo prático. Estou com febre, estou cansada, mas porque eu amo a minha família, eu estou indo lá fazer a comida porque eu estou vendo que está todo mundo ocupado. É uma entrega. Amor é renúncia. Eu renuncio os meus desejos para cumprir o desejo daquele que me chamou. Amor é sacrifício. Eu sacrifico a minha carne para que o nome do Senhor seja glorificado. Amor é entrega. E não me entrega, tem que fazer. Eu faço por prazer, eu faço porque eu amo. Eu oro porque eu amo falar com Deus. Eu apresento as vidas porque eu entendo a necessidade das vidas e entendo Deus a quem eu sirvo, que Ele tem para fazer através dessas vidas e nessas vidas. É por isso que eu oro. Porque eu sei que Deus é poderoso, muitas vezes, para entrar numa situação e resolver situações que eu não tenho poder de resolver. Era ter a sua mente transformada e renovada, Romanos 12, através da palavra de Deus. Não é mais de careta, não é mais de bico, não é mais bater no pezinho. É porque Deus me amou e eu vou derramar deste amor sobre a vida do meu irmão. É fazer o que Jesus falou. Se teu irmão te obriga a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Se te pede a túnica, quer levar, dê também a capa. Dê além daquilo que está te pedindo, mas seja abençoador. Sê tu uma bênção. Vamos lá? Amados, de tal maneira nos amou, ou seja, de tal maneira ele nos amou. Devemos nós também amar uns aos outros. Da mesma maneira que Deus nos amou, nós devemos amar o povo, as pessoas, seu pai, sua mãe, seu tio, seu filho, seu cônjuge. É da mesma forma. Você não vai para a cruz, porque para a cruz só Cristo. Mas você vai amar da mesma forma. E para os maridos ainda tem um sobressalto, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. É para amar, irmão. Não é conversinha fiada. Aquele que diz, fulano me ama muito, ele me amava muito, e por isso me deixava preso em casa. Isso não é amor. Ele me amava muito, e por isso me agredia. Isso não é amor. Isso é sentimento de posse, isso é doença, qualquer coisa, menos amor. Ele me amava muito, não fui eu que provoquei ele para me deixar com o olho roxo. Se ele te amava muito, ele ia esmurrar a parede, não tua cara. Ia quebrar a mão dele, mas não teu olho, não a tua cara. Isso não é amor, irmão. A gente precisa parar de querer viver um conto de fada. As pessoas são tão lindas floreando a vida delas na rede social. Eu nunca vivi isso. Não, eu não sei. Ô, meu irmão, casamento que não tem problema não é casamento, não. Todo casamento tem os seus períodos, as suas fases, as suas superações. Cada fase do teu filho também é difícil. A fase da amamentação é uma, a fase da papinha é outra, a fase do ensino médio é outra, a fase da faculdade é outra, a fase do casamento é outra. E todas elas têm desafio, porque desafio faz parte do crescimento. E nem por isso você deixa de amar os teus filhos, porque está te dando trabalho.
Nem por isso você deixa de cuidar dos teus filhos, porque você está ali naquela situação difícil com eles. Você continua amando, você continua mortificando a tua carne e você continua caminhando com ele, orando, jejuando, suprindo, alimentando, trocando. Eu acho que o maior exemplo assim que eu posso dar no nosso dia a dia, porque o maior exemplo mesmo é Cristo na cruz, é aquela madrugada fria que o teu filho está lá chorando de cólica e você vai ter que levantar na madrugada para pegar ele no colo e cuidar dele. Isso é uma renúncia, porque a tua vontade era estar aonde? Na cama, dormindo. É isso, é sacrifício, é entrega, é renúncia. Então, essa história de romantizar, de trazer um Hollywood para o amor, uma novela para o amor, não convém com o amor da palavra de Deus. Não existe, está difícil, então eu vou abandonar. Está difícil, mas eu tenho uma palavra e eu vou me ajustar nessa palavra. Não é o meu marido, não é o meu filho. O que tem razão dentro da minha casa é a palavra de Deus. A gente precisa aprender a abrir mão dessa razão e a examinar as escrituras. Amor sem sacrifício não é amor. Amor sem renúncia não é amor. Amor sem entender o lado do outro não é amor. Jesus falou o quê? Faça para o seu irmão aquilo que você deseja que faça para. Você gostaria que falassem do jeito que você fala com seu esposo, com a sua esposa, com seu marido, com seu filho? É desse jeito que você gostaria de ser tratado? Você gostaria que muitas vezes o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa viesse falando eu te amo, te enchesse de vontade, de carinho, de presente, mas na hora do compromisso da fidelidade, ele desse uma rabiada de... Sua esposa dando uma rabiada de olho pro bonitão que passou do lado, você ia gostar? E por que você acha que ela vai gostar e que o Senhor vai gostar disso? Será que isso aqui que eu estou falando, será que isso aqui que eu estou fazendo, será que isso aqui está agradando ao Senhor? Pastora, por que você está falando isso? Porque o texto de Romanos é claro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos entender de fato o que é amor. Para depois falar de fato o que é amar a Deus. Vamos lá? Continuando com o texto. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós, ele é aperfeiçoado. Como se aperfeiçoa alguma coisa? Praticando. Se você hoje pratica o amor, você amanhã pratica o amor, você depois pratica o amor. Esse amor de Deus em você, ele é aperfeiçoado a cada dia. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 13. Acharam? Amém? 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos... Ah, Deus, o anjo tem língua. Ele tem um idioma. Que legal. Só para saber. Se não tiver amor, serei como o quê? Um bronze que soa. Ou como um símbolo que retine. Sabe aquele som irritante? Lembra? Quem é das antigas vai lembrar. Pensa no giz passando na lousa e fazendo aquele barulho. Pronto. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé. Opa, então eu posso ter fé
e não ter amor. Eu posso ter dons e não ter amor. Eu posso conhecer os mistérios e a ciência e não ter amor. Mas espera aí. O apóstolo João falou o quê? Quem é amor? Eu posso exercer dons e não ter Deus dentro de mim. É possível? É. Porque os dons é para edificação do corpo e ele usa quando ele quer, como ele quer, por amor a uma vida. Não tem nada a ver com você e o seu relacionamento com ele. A ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, pai, posso praticar caridade. Tá vendo? Posso ser altruísta, praticar caridade. Olha aí. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, pode ter sacrifício sem amor. Se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Então o amor não está ligado ao sacrifício que você faz, aos bens que você distribui, do tamanho da tua fé e dos milagres que acontecem, do conhecimento que você tem, das línguas que você fala, seja elas humanas ou espirituais. É possível fazer tudo isso sem um amor. Agora vamos entender quais são as características do amor? 13, versículo 4 diz assim: o amor é paciente. Nossa, fruto do Espírito também é longanimidade, né? Ele é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se conduz com orgulho. Ele não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. Não se fala qualquer coisa para qualquer pessoa e de qualquer jeito. Não tem postura inconveniente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. O que é isso? É ser colérico, ser irado. Não se ressente do mal. Não fica ressentido. Não se alegra com a injustiça. Não tem prazer na injustiça. Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais se acaba. Havendo profecias, porque vai se cumprir. Havendo línguas, não vai precisar mais da edificação. Havendo ciência, até aqui. Ficou claro o que é amor? Amor é uma pessoa. Com todas essas características. Que são as mesmas do fruto do Espírito, se você for olhar. E você vai amar aquele que está do teu lado. Aquele que caminha com você. Com o mesmo amor que Deus tem sobre a tua vida. Amém? É com esse amor. Agora, o texto que nós lemos é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a João capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Acharam? Versículo 15. Diz assim, Jesus falando, tá? Se me amais, guardarei os meus. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a... Então o amor que nós temos que ter, que está lá em Romanos 8, 28, que foi ensinado pelo mesmo apóstolo que escreveu aqui o Evangelho de João, que foi ensinado por Jesus Cristo,
É um amor que coloca o outro em preferência e não a nossa carne. É um amor que visa o bem do próximo, onde tem uma coerência com todas as coisas que estão ao nosso redor, porque o amor de Deus, ele jamais vai te anular porque você está praticando. Ele vai apenas mortificar as obras da carne, que dá acesso a Satanás. Ele não vai anular a essência de Cristo em você. Ele não vai anular a pessoa que o Senhor formou em você, com todas as qualidades que o Senhor tem colocado na sua vida. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar em obediência. Amém? E o restante do versículo, como que é? E que foram chamados segundo os seus. Você entendendo o que é o amor de Deus. Você entendendo que Deus é amor. Você entendendo e olhando para si enquanto a palavra está sendo ministrada. Aonde você está deixando de amar. E entendendo que Deus te chamou com um propósito. Agora nós vamos entender o propósito de Deus. Abre lá em Gênesis capítulo 12. Agora eu posso começar a entrar na ministração. Deus, ele não chama ninguém sem propósito, amém? Deus, quando te chamou lá no ventre da tua mãe, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te constituí profeta para as nações. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te separou, é Ele quem te constitui. Gênesis capítulo 12 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te... E de ti farei uma grande... E te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma... Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, ele chama Abraão, e ele chama Abraão com propósito. Todo aquele que é chamado de Deus, ele recebe um propósito e ele recebe um envio do Senhor. Aqui o Senhor chama Abraão e fala: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele chama Abraão com propósito, ele dá a direção, ele dá um envio para Abraão. Pode sair e vai para a terra. Mas que terra? A que eu ainda vou te mostrar. Quando Deus te chama, Ele não vai te mostrar tudo de uma vez. Ele vai te mostrar aos poucos, conforme você vai obedecendo. Não adianta Ele acumular um monte de direção para você, se você não cumpriu nem a primeira, que é sair do seu lugar de conforto. É necessário sair do lugar de conforto, do lugar de segurança e cumprir aquilo que Deus tem nos chamado para fazer nessa terra em nome de Jesus. E ele faz uma promessa. Todo chamado, ele vem com uma promessa. E qual que é a promessa? De ti farei uma grande? De ti farei uma grande? Só tem um problema. Abraão já era idoso e Sara era estéril. Mas peraí. O Senhor fez uma promessa. De ti farei uma grande... Ah, então Deus errou no chamado. Não, mas como é que ele vai fazer uma nação de alguém que é estéril? Como é que ele vai fazer uma nação de alguém que está paralisado? Numa dificuldade física. E que ele não tem poder nele mesmo, nem autoridade para mudar essa situação. Entenda uma coisa, Deus nunca vai te chamar pelas condições que você tem nas tuas mãos. Deus te chama por propósito, por aquilo que Ele vai fazer na tua vida e através dela.
Deus não está preocupado na tua limitação física. Deus não está preocupado na tua limitação humana. Deus não está preocupado com a tua limitação de entendimento. Ele te chamou, Ele te sustenta e Ele te envia para cumprir um chamado e um propósito. É aí que você vê que tudo coopera para o bem daqueles que obedecem a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Abraão começa a andar com Deus, ele começa a conhecer a Deus, ele começa obedecendo ao Senhor. Eu quero viver o meu milagre. Eu quero ter um filho. Eu quero vencer a esterilidade. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Mas quando o Senhor fala, vamos andar comigo? Em amor. Agora chegou a hora de você derramar o amor que eu tenho na sua vida sobre aquela pessoa. Você retém. Porque quem é esse para falar assim comigo? Porque Deus não está fazendo do meu jeito como eu vou fazer também. Não vou fazer o que Deus está fazendo porque Ele não está fazendo na minha vida. E você quer o quê? Você não deu nem o primeiro passo. Para Abraão ser uma grande nação, ele precisa dar o primeiro passo. Sabe qual é o problema? Você quer que Deus te fale tudo, prepare tudo, faça por você, viva por você, cumpra o propósito por você. Não é assim que as coisas funcionam. Ele já falou, já liberou uma palavra, agora o passo quem dá é você. Deus não pegou, o texto não fala que Deus foi lá, pegou Abraão na mão e levou ele até Canaã. É isso que o texto fala? Ele fala que ele deu uma promessa, ele chamou. Ele deu uma direção, ele entregou uma promessa e ele falou, vai que eu vou te mostrar onde você vai chegar. E ele simplesmente fez o quê? Obedeceu. Esse é o pai da fé. Esse é aquele que obedece para viver milagre. Ele não vive milagre primeiro para crer. Tomé, bem-aventurado os que não viram e creram. Nós estamos falando de uma época, irmão, onde não tinha inseminação artificial. Nós estamos falando de uma época onde a medicina não é o que é hoje. Nós estamos falando de uma época onde a dependência tinha que ser total de Deus. Nós estamos falando de uma época onde não tinha GPS. Que terra é essa? Essa terra não tem nome? Essa terra tem nome, mas não cabe a você saber ainda. Basta você obedecer. Qual é o primeiro passo que Deus falou para você cumprir e você ainda não cumpriu? Qual é o lugar de conforto que Deus falou para você sair e que você ainda não saiu? Qual a direção que Deus já te deu e que você ainda não viveu essa direção? Está na hora de começar a viver as direções que o Senhor tem te dado em nome de Jesus. Mas está demorando. Será que não vem de Agar? Será que Deus precisa de uma ajuda para fazer milagre? Deus não precisa de ajuda para fazer o milagre. Ele opera o milagre. Muitas vezes o que acontece é que Ele deixa você ser participante do milagre dele. Para que você tenha experiências para contar. Um dia eu vivi isso. Olha o que Deus fez na minha vida. Se chama testemunho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Chamar alguém que é fértil. Chamar alguém que não tem limitação física. Chamar alguém que é capaz para fazer uma nação não é milagre. Mas chamar alguém que não tem condição física, chamar alguém na condição que está e operar ali uma nação, isso é milagre e poder de Deus. Deus abriu a madre de Sara. A descendência, a herança veio de Sara e não de Agar. A herança, a promessa veio de Sara e não de Agar. Existe uma promessa. E nós temos que parar de olhar para as coisas que o Senhor nos chama para fazer e achar que não tem propósito naquilo só porque a gente não entendeu. Eu não vejo em nenhum momento Abraão questionando a direção de Deus. Mas por que eu tenho que sair daqui?
Não, mas não faz sentido. O Deus que me abençoa aqui não é o Deus que me abençoa lá? Então para que eu vou para lá? O senhor não pode abrir a madre aqui? Quantas vezes hoje, nos tempos de hoje, nós se deparamos com esse questionamento humano, carnal, que nada tem a ver com a Bíblia. Ele é o mesmo Deus, irmão. Ele pode abrir a madre de Sara ali onde ela está, e ele pode abrir a madre de Sara lá em Canaã. Agora, onde ele vai abrir é um problema dele, o propósito é dele. Ele é Deus, irmão. Você vai estudar essa Bíblia, você vai comer essa Bíblia dia e noite, o Espírito Santo vai te ensinar, você vai fazer curso de teologia, e ainda assim você não sabe tudo sobre Deus. Você vai continuar aprendendo a cada dia, e a cada dia Ele vai te revelar uma porção nova dele. Você vai passar a tua vida inteira aprendendo sobre Ele. Não existe especialista em divindade não, meu irmão. Não existe muita regra não. O que existe são princípios. E princípios que Ele estabeleceu. Por isso que Ele diz, eu sou o mesmo e não mudo. Porque aquilo que Ele estabeleceu está estabelecido. Quer você entenda ou não, quer você creia ou não, Ele estabeleceu. Ele estabeleceu os fundamentos da terra. Este Deus de amor estabeleceu as estrelas no firmamento. Esse Deus de amor estabeleceu a lua no céu. Ele estabeleceu o sol no céu. Ele estabeleceu uma cadeia alimentar perfeita, uma biosfera perfeita nessa terra. Foi Ele que estabeleceu todas as regras que vocês entendem, tudo que existe nessa terra, Ele estabeleceu no plano físico e espiritual, e nada fugiu das mãos dEle. Ele é o Criador. E aí você olha para o pouquinho que você sabe e faz igual Jó. Ah, meu irmão, nós vamos ter que abrir em Jó, porque se Deus mudou o rumo da administração é porque tem gente precisando. Vamos lá? Arabassori calabacheia. Remanassou. Jó, capítulo 38, versículo 1. Na minha Bíblia diz assim: o Senhor convence a Jó de sua ignorância. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Aonde estava tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabe? Quem é que estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilhavam todos os filhos de Deus. Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. Quando eu tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra? A esta fossem os perversos sacudidos, a terra se modela com barro debaixo do selo, e de tudo se apresenta como vestidos,
dos perversos se desviam da sua luz, e o braço levanta para ferir e se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ou viste as portas da região tenebrosa? Tens ideias nítidas das larguras da terra? Dize-me, se o sabes, onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduza ao seu limite, e declinas as veredas para a sua casa. Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste no depósito da neve? Viste os tesouros da saraiva que eu tenho? Até o tempo da angústia? Até o dia da peleja da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abrigou regos para o aguaceiro, o caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra? Aonde não há ninguém, e no ermo, em que não há gente, para descendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer o renovo da erva. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu como pedra? A superfície da profundeza se torna compacta. Ou poderás tu atuar as cadeias do sete estrelo? Ou solar os aços do Orion? Até aqui, eu não vou continuar. Depois você continua em casa. Sabe o que Deus estava tratando aqui? A soberba do homem. A arrogância do homem em seus questionamentos. Sabe qual é o problema da religiosidade? É que ela estipula padrões e regras de medir. E quando o Messias veio à Terra, não foi capaz de enxergar, porque estava fora dos seus padrões humanos. Cuidado, porque o saber ensoberbece. Você vai conhecer, o Espírito Santo vai fluir, mas você não pode matar a porção do Espírito dentro de você, com seu intelecto limitado e humano. Porque só quem entende a mente de Cristo é o Espírito de Deus, que das profundezas de Deus perscruta, diz a palavra. Quem pode entender a mente do Senhor, senão o Espírito de Deus? É Ele que te entende e dá revelação dentro de você para que você entenda. Cuidado, porque ninguém nunca vai saber tudo sobre Deus. E a gente não vê milagre acontecendo da mesma forma em todo o tempo. Cristo curou muitos cegos, mas a cada um curou de um jeito diferente. Cristo libertou muitas vidas, mas a cada uma libertou de um jeito diferente. Cristo entregou salvação para muitas pessoas e a cada uma Ele ministrou essa salvação de um jeito diferente. Cuidado com o seu saber que está roubando a porção do Espírito na tua vida. Quando o Senhor chamou Abraão, Abraão não tinha uma história precedente com o Senhor, não que a Bíblia relate. Ele simplesmente ouviu e obedeceu. É tempo de aprender a ouvir e obedecer. É tempo de aprender a caminhar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele fala para Abraão: eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Seja você uma bênção, eu te farei conhecido. E Abraão foi conhecido naquele tempo. Deus disse que ia levantar Abraão, e ele levantou Abraão. E tem muita gente aqui que Deus deseja levantar. Seja você uma bênção. Vamos para outro? Vamos para José? Deus entrega. Nós estamos falando do quê? Cooperar para o nosso bem. Um sonho para um menino de 17 anos. E Deus tem entregue sonhos, propósitos, Ele tem entregue visões, Ele tem colocado dentro de você projetos.
Mas José abriu a boca e os irmãos dele tinham inveja, tinham ciúmes. Os projetos que Deus te entregou, eles não são para ser abertos fora de tempo em nome de Jesus. Você vai guardar aquilo que o Senhor entregou e que está no teu interior e só vai falar no tempo certo, amém? Você não vai falar fora de tempo. Não é qualquer um que tem que ouvir aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Porque não é todo mundo que é fechamento com você. Tem gente que se faz fechamento com você, mas não é. Tem gente que se assenta com você e fala para você, olha, conta comigo, mas não é fechamento com você. Cuidado com as obras da carne. Ciúmes é obra da carne. Onde a obra da carne, Satanás começa a agir. E entenda que tem coisas que Deus permite você passar, como permitiu Jó passar. De onde vem Satanás? Eu vou odiar a terra. Viu, meu servo Jó? Pode tocar. Ele vai ser fiel. Fidelidade. Pode tocar. Só não tira a vida dele. Você conhece a história de Jó? Tocou ou não tocou? Tocou. Deus tinha propósito? Tinha. A mesma coisa José. José abre a boca fora de tempo e vai para onde? Aonde? Aonde José parou? Ah, pelo amor de Deus, gente. Ele foi para o fundo do poço. Foi porque ele estava o quê? Distraído e caiu no buraco? Ele quis entrar no fundo do poço? Foram as atitudes dele que levou ele para o fundo do poço? Ele foi parar no fundo do poço porque os irmãos tiveram ciúme e jogaram ele lá dentro. O plano era de matar, mas Deus não permitiu matar. Estava no fundo do poço. E Deus permitiu ele ir para o fundo do poço. Porque tem coisas que são processos de Deus na nossa vida para cumprimento de propósito. O fundo do poço faz parte para você aprender e ser levado aonde você precisa estar. A partir daquele momento, ele foi vendido como escravo para o Egito, na casa de Potifar. A escravidão que ele passou no Egito, na casa de Potifar, escravo porém livre, escravo porém salvo, escravo porém desfrutando daquilo que é a graça de Deus, escravo porém liberto na presença do Senhor. Entenda uma coisa, quando você é servo de Cristo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, em você tem liberdade. Não é o lugar, não é o poço, não é a prisão, não é a cadeia. Em você é livre porque você anda na liberdade do Espírito Santo de Deus. Escravo, não é confiado todos os bens da casa, mas na mão de José foi confiado todos os bens da casa, porque nele havia a unção do Senhor para a administração, e ele administrou com excelência. Ele estava ali como escravo, mas não estava caminhando como escravo, agindo como escravo, pensando como escravo. Ele não estava se conduzindo como escravo. Ele estava andando como servo de Deus livre que ele sempre foi. As atitudes dele eram de um servo digno e livre, de um homem livre como sempre foi. Fazia parte do processo dele a escravidão. A gente precisa entender o processo. Ficar no fundo do poço é bom? Passar pela prisão é bom? Por mais liberdade que você tenha. Você conhece a história? Ele vai preso. E na prisão, ele opera o governo do Senhor na vida dele. Na prisão, ele continua governando e sendo livre, passando pelos processos. 2 governos para pegar a porção maior, que era o Egito. Para de reclamar dos seus processos e começa a aprender com eles, porque Deus tem porção maior para você governar.
O teu olhar é que está errado. Não é Deus que errou. Não é Deus que te abandonou. Não é Deus que não te ama. É você que não está entendendo que Ele está te forjando. Não é o homem que vai lembrar de você lá no Egito para te indicar. É o Espírito Santo que vai lembrar o teu nome no momento certo para você ocupar um lugar que é teu. É isso que você precisa entender. Porque enquanto você está reclamando dos teus processos, enquanto você está reclamando do propósito, você está deixando de ser aperfeiçoado pelo Senhor. Enquanto você está deixando de praticar a palavra e o amor de Deus, você está deixando de viver a porção que o Senhor tem para a tua vida, de estar sendo forjado e preparado para algo maior na sua vida. E o propósito de Cristo nessa terra? Às vezes a gente não entende, mas o propósito de Cristo nessa terra era trazer salvação. E o processo de Cristo passava pela traição. Cristo precisava saber a dor da traição. Ele precisava vencer aquilo. Ele precisou vencer o abandono, ele precisou vencer o desprezo. Processos antes de chegar na cruz. Ele precisou passar por esses processos para depois ir para o Calvário. Ele precisou passar pelo julgamento, ele precisou passar pela prisão, ele precisou passar pelo Getsemane, onde ele sentiu uma tristeza profunda, ele precisou passar pela condenação, ele precisou ser agredido, ele precisou ser humilhado, ele precisou subir numa cruz, ele precisou encarar a morte para provar da ressurreição. Qual era o propósito de Cristo? Salvação. Ele precisou passar pelo sepultamento. A propósito de Deus na tua vida, que para ser cumprido, você precisa passar pelos processos que o Senhor tem apresentado diante de você. A questão aqui é, nós falamos domingo retrasado sobre deserto, e alguns no deserto estão. Nós falamos domingo passado sobre a Babilônia, e alguns na escravidão da Babilônia estão. Outros não estão entendendo todos esses processos de deserto de Babilônia, e não está entendendo o propósito. Deus te chamou com um propósito, e tudo isso faz parte da forja. Você foi para o Egito, passou no Egito, era tempo de sair do Egito, ficou na acomodação, virou escravo do Egito. Outros foram levados para a Babilônia cativo. Eu acho que ela entende. Eu precisei falar do amor de Deus. Eu precisei falar sobre amor, porque a gente vive num mundo onde o amor é distorcido. Eu precisei falar o que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coopera para o bem daqueles que obedecem. Para depois falar que Deus te ama e Ele te chamou segundo um propósito. E eu não sei a condição que você está aqui nessa noite. De verdade. Mas eu sei que o Deus que te amou, Ele não mudou e Ele não errou. E eu gostaria que você nessa noite fechasse os teus olhos. Eu não sei se você é aquele que Deus chamou e falou, sai do lugar da acomodação e de conforto. E você nem saiu da terra ainda, você está querendo saber que terra que é. Eu não sei se você é aquele que está fazendo igual o Jó, questionando a Deus em tudo. Porque você acha que esse propósito não é para você e que ele errou. Porque afinal de contas são tantas limitações físicas e humanas que você não se vê nessa porção, viver nessa porção. Mas o Senhor que te chamou, Ele não erra. Eu não sei se você foi aquele empolgado que abriu a boca contando as coisas que Deus te prometeu para todo mundo. E por causa disso causou ciúmes, inveja e foi parar no fundo do poço. E agora você não entende os processos daquilo que Deus tem feito na tua vida. E que muitas vezes ao invés de você passar cantando, adorando e glorificando o nome do Senhor, aprendendo... Senhor, o que eu tenho que aprender hoje na casa de Potifar? O que eu tenho que aprender nesse poço? O que eu tenho que aprender nessa prisão? O que eu tenho que aprender nessa noite? Se você é aquele que passa murmurando, eu sei que o Senhor é contigo.
Eu não sei se você é aquele que fala assim, mas agora acabou tudo, porque aquele que eu amava foi Judas na minha vida. Agora acabou tudo porque eu estou no Getsemane com uma tristeza profunda, uma agonia de morte. Agora acabou tudo porque eu estou numa prisão, eu passei por um julgamento, eu tive uma sentença, uma condenação. Eu fui agredido, eu fui humilhado, eu fui crucificado, eu fui morto, eu fui sepultado. Sepultaram tudo aquilo que eu achava, toda a minha esperança, todo o meu sonho. Agora para mim não tem jeito. Eu quero te dizer que tem jeito sim, porque aquele que ressuscitou ao terceiro dia, ele é fiel e justo para cumprir aquilo que prometeu. Maior agonia do que Cristo passou, irmão, você não está passando não. Maior dificuldade que Cristo passou, você não está passando não, irmão. Eu não sei quais são as suas dúvidas, os seus questionamentos, mas eu sei que o Senhor já sabia quando te chamou. Eu não sei quais são os seus medos, mas eu sei que o Senhor sabia quando te chamou. Eu não sei se você não está entendendo o processo de toda essa dor, de toda essa dificuldade, de toda essa circunstância ao teu redor. Talvez você está aqui hoje falando, Senhor, eu não estou entendendo esse processo. Eu não estou entendendo por que eu estou passando por tanta situação, uma atrás da outra. Porque o Senhor está ajustando a tua casa. E o Senhor está ajustando a tua família. O Senhor está ajustando o teu interior para colocar na porção que Ele deseja. Começa a abrir mão na presença do Senhor. Daquilo que te impede de caminhar, dos teus questionamentos, das tuas fragilidades. Começa a colocar na presença do Senhor as tuas fragilidades. Vou falar uma coisa para você, você está pensando que você vai caminhar do jeito que você está com o Senhor. Não, você vai caminhar do jeito dele. Ele vai trazer libertação. Você não vai caminhar do seu jeito, você vai caminhar do jeito dele. Você não vai orar do seu jeito, o Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca. Você não vai cultuar do seu jeito, você vai cultuar do jeito que ele deseja. Você não vai ensinar do seu jeito, você vai ensinar do jeito que ele te colocar para ensinar. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Você está quebrando a tua cara todo dia, porque você faz do seu jeito, é do jeito dele. Se renda ao jeito dele, porque é melhor. É melhor para você, tem uma direção de Deus, tem uma palavra de Deus, tem um caminho para você seguir, e esse caminho é do jeito dele, não é do seu jeito. Precisa romper hoje com essa incredulidade, precisa romper hoje com esse achismo, precisa romper hoje. Hoje você precisa romper para caminhar no novo tempo. Hoje você precisa romper com a dor do Getsemane. Hoje você precisa romper com a dor de Judas. Hoje você precisa romper com a dor da sua carne para cumprir o propósito. É noite de romper para o novo tempo. Há tempo de ressurreição, há tempo de maravilhas, há tempo de viver promessa, há tempo de ver o sobrenatural do Senhor, há tempo de desfrutar daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Meu irmão, é para você orar. Abra a boca e apresenta diante do Senhor. Quem que sabe o que você está passando, senão você mesmo? Quem que sabe a dor que você está sentindo, senão você e o Senhor? Quem que sabe a área de fragilidade, senão você e o Senhor? Quem que sabe aonde Deus falou para você sair do conforto, senão você e o Senhor? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor em nome de Jesus. Teu amor derramado na cruz. Teu Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Só o teu amor é que liberta. Só o teu amor através do Evangelho é que liberta. E o Senhor tem nos levado a
receber do teu amor. E muitas vezes nós resistimos do teu amor. Mas nesta noite, Senhor, quebra as resistências. Quebra as resistências que impedem de receber o teu amor. Assim como o filho pródigo estava na casa do pai, recebendo o amor. Assim, muitas vezes nós estamos na tua casa, recebendo do teu amor. E somos, muitas vezes nos encontramos insatisfeitos. E nós queremos achar alguma coisa a mais. E nós queremos outras coisas. Mas como o filho pródigo estava na casa do pai, e ele estava desfrutando da presença do pai, ele estava na casa do pai, mas não era suficiente. Em nome de Jesus, liberta hoje a nossa vida de toda autossuficiência, de toda insatisfação da carne no nosso coração. Quebra toda a cadeia, toda a obra da carne, toda a insatisfação da carne. Em nome de Jesus, traz libertação nesta hora, em que muitas vezes parece que teu amor não é suficiente. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, como o Senhor disse para Israel nos dias do profeta Oséias. Israel me adora de dia, mas à noite vai buscar Baal. Oh, meu Deus, o teu amor é suficiente, Senhor. O teu amor é suficiente. O teu amor é suficiente, Senhor. O que mais nós poderíamos ter? Que amor maior que poderíamos desfrutar além do seu? Em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, tira toda a insatisfação, fecha os teus olhos. Tira toda a insatisfação do teu interior. Hoje o Senhor tem libertação. Tem gente aqui que o amor parece... Você está igual o filho pródigo. Você está na casa do pai, mas você está de olho em algumas coisas lá de fora. Você está de olho em aqui e acolá. Você está meio assim com Jesus, mas ali. E não vê a hora de chegar e pedir herança e vazar. Em nome de Jesus. O Senhor tem libertação. O amor de Jesus liberta. O amor de Jesus nos liberta. Você está insatisfeito, não é porque o que você recebe não é suficiente, não, irmão. É porque essa insatisfação é da carne. E porque o amor de Jesus não vai satisfazer a tua carne. Não vai satisfazer os ciúmes, a inveja, a prostituição. Pelo contrário, o amor de Jesus liberta. O amor de Jesus nos liberta. Então, eu vou, acho que, não sei, não sinto a presença de Deus. Claro, você tem que abrir mão do pecado para você sentir a presença de Deus. Eu não sei, eu não sinto mais aquele negócio na igreja como antes. Claro, você deixou a incredulidade entrar no teu coração. Nós já vamos iniciar a ceia, mas eu não posso deixar de falar aquilo que o Espírito Santo está colocando no coração. Porque vamos iniciar a ceia de que jeito? Irmão, nós cantamos, e sabe, me ama, Ele me ama,
Tá, e quanto você ama a Deus? Irmão, vamos fazer uma prova aqui. Desde o dia que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, e nós dizemos e aprendemos o que é o amor de verdade, porque ninguém pode dizer que ama sem conhecer a Deus. Desde o dia que nós aceitamos Jesus até o dia de hoje, quantas coisas nós abandonamos de verdade? Quantas coisas nós abandonamos por amor a Jesus? Quantas coisas você pode dizer assim, eu fazia, hoje eu não faço mais. Eu fazia, hoje eu não faço mais. O quantas coisas, de fato, você pode dizer hoje e dizer, não para mim. Eu não sou padre seu para você fazer confessionário comigo. Mas dizer diante do Senhor, você e o Senhor, eu fazia, hoje eu não faço mais. Agora, se você dizer e falar, não, eu fazia antes e continuo fazendo, aí tá ruim a coisa. Ah, não, eu era orgulhoso antes e continuo agora, a mesmo jeito que eu era antes. Não, era manipulador antes e hoje eu ainda continuo manipulando. Eu endureci o meu coração, cheguei duro na igreja, mas hoje ainda continuo duro? Ah, não. Então está na hora de você ser quebrantado pelo amor de Cristo. E eu oro nesta noite para que o Espírito de Deus quebrante o teu coração e ministre, porque só Ele pode ministrar no teu coração o Cristo sacrificado, o Cristo morto na cruz, mas ressurreto. Ah, o Espírito Santo, Ele ministra no teu coração. E eu oro para que isso aconteça, para que o Espírito de Deus ministre no teu coração o alto preço naquela cruz. Ô irmão, eu não estou 100% não, mas eu posso dizer hoje que eu fazia, tem bastante coisa que eu fazia antes, e hoje eu já não faço mais. Tá bom? Não. Mas tem coisas que eu fazia. Hoje eu já não faço mais. E daqui, quando passar 1, 2, 3, 4, 5 anos, eu ainda, lá na frente, eu quero dizer, eu fazia isso e hoje eu não faço mais. Por amor a Jesus. Senão a nossa fé é vã, a gente só vem à igreja. A palavra do Senhor diz, examine-se o homem, pois a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. O que é que você abandonou? O que é que você abandonou? Por amor a Jesus. Você abandonou o que por amor a Jesus? Você está disposto? Feche os teus olhos. Você está disposto? Vou dizer aqui, baseado na ceia aqui. Você está disposto a abandonar determinadas amizades por amor a Jesus? Vou fazer uma pergunta diferente. A nossa amizade com alguém do mundo ou com qualquer outra pessoa é mais importante do que a amizade com Jesus? O que recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Na noite em que Jesus foi traído, tendo tomado o pão, partido o pão e dado graça, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que ceardes, celebrais a minha morte, até que eu venha. Até que eu venha. Nós consagramos estes elementos, símbolos do sangue da nova aliança e o corpo traspassado, moído na cruz.
Aleluia. Glória a Deus. Eu estava pensando nesse mesmo aí. Bem, como é que é o tom? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que na cruz por nós ele verteu. Neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores temidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Coroa que Jesus por nós padeceu, suportou. Ele foi essas chagas novos pecadores, alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Aleluia. Alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Nós levantamos este pão nas mãos, a exemplo do Cristo que foi levantado no madeiro para nossa remissão. E bendizemos a Ti, Senhor. Nós te adoramos, nós te desejamos, em nome de Jesus. No Teu nome, Senhor, há cura, há poder. E só no Teu nome, Senhor, só no Teu nome existe vida. Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Bendizemos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Comemos do pão do Senhor. Celebremos.
Lama. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que é esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Não há nome mais poderoso do que esse. Oh, aleluia. Colossenses 2, 9 e 10. Jesus habita corporalmente em toda a plenitude da divindade. Ele é o cabeça de todo o principado e toda a autoridade. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Destrói cadeias, Dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida.
destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus. Ele é o cabeça de todo o principado, toda a autoridade. Aleluia. 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 Ele virá com poder e grande glória. Ele virá sobre as nuvens e todo olho verá, e até mesmo os que os traspassaram. Aleluia. Se lamentarão no seu dia. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Vire-se para a pessoa que está do seu lado. Aleluia. E declare assim: nós somos o corpo de Jesus, o corpo vivo. Ninguém está falando. Ah, está falando. Eu já estava de olho aqui se ninguém está falando com o Lucas. Nós somos o corpo vivo de Jesus. Não morto, mas vivo. Porque Ele ressuscitou. E nós somos o símbolo do corpo vivo de Jesus. Porque somos membros uns dos outros. Mas há um só corpo. Um só corpo. E Ele é o cabeça. E nós, como corpo de Cristo, como noiva do Cordeiro, estamos aqui para a sua glória, sendo adornados, sendo preparados, sendo santificados para o encontro com o noivo, porque nós vamos nos encontrar com o noivo e Ele está nos preparando para o encontro, para que nós possamos nos encontrar com Ele em santidade. E veremos como Ele é. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não tem tristeza. Não terá mais dor, nem pranto, nem clamor. Porque as primeiras coisas passarão. E Ele fará novo. Aleluia. Amém. Aleluia. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu arguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Pai dele todo. Oh, glória a Deus, aleluia. Você que nos assiste, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que a rica consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus te abençoe.